aí perguntando com relação a se vocês concordam. Acho que sim, acho que agora já começou a gravação. Eu vou abrir a minha tela aqui, então, da mesa digitalizadora, ok? E a gente vai começar a aula de hoje. Tudo bem? Podemos começar? Sim. Bora. Beleza. Alguém ia dizer alguma coisa? Não, nada não. Beleza. Então, olha só. Na nossa aula da semana passada, nós discutimos alguns aspectos gerais a respeito da equação de Schrödinger da mecânica quântica, tá certo? Um pouquinho da gênese da mecânica quântica, o problema central que originou o nascimento da mecânica quântica, que foi o problema de radiação do corpo negro, e alguns marcos referenciais da mecânica quântica importantes, né, como o átomo de hidrogênio de acordo com Niels Bohr, depois a interpretação de Copenhague, lá de 1928, enfim. Mas hoje a ideia é a gente pegar a equação de Schrödinger e começar a aplicá-la, ainda que num problema extremamente simples, tá certo? Que é o seguinte: é o problema da partícula num poço infinito de potencial. O que é isso, então? O que nós queremos dizer por partícula num poço infinito? E um poço de potencial. Digamos que você tem uma região do espaço aonde você aprisiona uma partícula. Se você quer aprisionar uma partícula, você vai precisar de alguma força para que você consiga manter essa partícula presa. Dê só um minuto que eu vou encontrar um recurso da mesa aqui, só um instantinho, por favor. Bom, acho que eu não consegui encontrar por enquanto. Tudo bem, daqui a pouco a gente cuida disso. Então a ideia é a seguinte: digamos que você tem uma partícula que está limitada a se movimentar ao longo de um eixo, que eu vou chamar de X, tá certo? Tem aqui meu eixo X, e aí a partícula pode se movimentar somente ao longo dessa direção, tá certo? Digamos que ela está confinada por um potencial. Então tem algum tipo de força que confina a partícula entre essa posição, que é a posição ao longo desse meu sistema de referência que eu estou chamando de x igual a 0, e essa outra posição que eu vou chamar de x igual a L. Então a partícula pode se movimentar apenas ao longo desse eixo aqui, ela está presa ao longo desse eixo, tá certo? Ela só se movimenta ao longo desse meu eixo x. Mas ela é proibida de passar para o lado esquerdo, a esquerda de x igual a 0, e ela é proibida de passar para o lado direito, além de x igual a L. Por quê? Porque tem algum tipo de campo, algum tipo de força que aprisiona a partícula nessa região, a partir desse ponto e a partir desse ponto aqui. Isso é o que a gente chama de um poço infinito, tá certo? O infinito é porque você imagina que a força que você tem aqui em x igual a 0 e em x igual a L é muito grande, tá certo? De tal maneira que, por mais que a partícula tente, ela não consegue vencer essa força, então ela não consegue passar ou para a esquerda ou para a direita. Digamos que a partícula, então, seja essa bolinha aqui. Tá certo? O que a gente deseja, então? Digamos que eu queira descobrir os locais em que seja mais provável eu saber onde essa partícula pode ser encontrada. Esse problema é de natureza completamente diferente do que a gente tem na mecânica clássica usual. Lá na mecânica clássica você consegue construir uma equação de posição em função do tempo, e com essa equação de posição em função do tempo você dá uma velocidade inicial, você dá uma posição inicial, e com essas duas condições iniciais você consegue prever onde a partícula pode ser encontrada em qualquer instante de tempo. Mas esse problema ele não é clássico.
Esse problema é um problema de natureza quântica. Então, a equação que eu vou resolver para tentar localizar onde a partícula pode ser localizada é a equação de Schrödinger. Em princípio, a equação de Schrödinger é essa aqui. Menos h barra ao quadrado sobre 2m, laplaciano desse meu objeto, que eu chamo de função de onda. Essa função de onda depende do vetor posição da partícula e do tempo, mais um termo de potencial que, em geral, pode ser dependente do vetor posição e do tempo, mas normalmente na mecânica quântica a gente assume ele dependendo apenas da posição, então depende do vetor posição R, multiplicado pela própria função de onda, que depende da posição e do tempo. Isso aqui tem que ser igual a menos I vezes H barra, a derivada parcial da função de onda, dependente da posição e do tempo, em relação ao tempo. Esse problema, ele é um problema relativamente simples por conta de um aspecto. O problema, ele é unidimensional. A partícula só vai se movimentar ao longo desse meu eixo X. Então, esse laplaciano, em geral, ele tem a seguinte cara. Ele é dado por uma derivada parcial segunda em relação a x, mais uma derivada parcial segunda em relação a y, mais uma derivada parcial de segunda ordem em relação a z. Então, quando o problema é bidimensional, eu preciso de duas derivadas parciais em relação à posição. Quando o problema é tridimensional, eu tenho uma partícula solta no espaço, eu precisaria de três derivadas parciais em relação à posição. Mas nesse caso, a partícula está restrita a se movimentar apenas ao longo do eixo x. Então, num problema em uma dimensão, o seu laplaciano não é dado mais por um conjunto de três derivadas parciais. Ele pode ser escrito apenas como a derivada parcial da posição em relação a x. Ué, mas nesse caso não poderia ser uma derivada comum? Não, ainda não pode ser uma derivada comum por uma razão. A função que vai ser derivada, ela depende tanto das coordenadas espaciais quanto do tempo. Então, no momento em que eu vou reescrever essa minha equação de Schrödinger, eu precisaria fazer o seguinte. Vou então abrir mais uma página aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever a equação de Schrödinger da seguinte maneira. Isso dá menos a constante de Planck ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada segunda da função de onda, que depende de x e do tempo, em relação a x. Me deem só um instante, gente. Parece que uma pessoa chegou aqui na sala. Eu preciso liberar a entrada da pessoa. Só um minuto. É a senhorita Daisy. Só um minuto, por favor. Retomando, então. Deixa eu... Então, eu ficaria com menos constante de Planck ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada segunda da função de onda, que depende de x e do tempo, em relação a x, mais o potencial dependente apenas de x, agora ele não depende mais de um vetor posição, esse vetor posição tem uma coordenada só, vezes a função de onda dependente de x e do tempo, isso aqui sendo igual a menos i h barra, vezes a derivada da função de onda dependente de x e t em relação ao tempo. É uma equação diferencial diferente das equações diferenciais que vocês viram no curso de EDO. Porque no curso de equações diferenciais ordinárias, vocês até podiam ter uma equação diferencial de quarta ordem. Então, ela teria uma derivada de quarta ordem, uma derivada de terceira ordem, uma de segunda ordem, uma de primeira ordem, mas era sempre em relação à mesma variável. E essa equação diferencial que a gente tem aqui, não. Ela tem duas derivadas, uma derivada feita em relação à posição e outra feita em relação ao tempo. Então, reparem que essas variáveis da qual a minha equação diferencial depende não são iguais. Então, isso aqui é uma equação diferencial parcial.
você tem derivadas em mais de uma variável nessa sua equação. Qual é o procedimento que, em geral, a gente tenta utilizar para poder resolver uma equação diferencial como essa? Esse procedimento não funciona sempre, mas eu garanto para vocês que até o final do curso de física, na maioria das vezes, ele vai funcionar. E quando ele não funcionar, muito provavelmente a sua equação diferencial não vai ter solução analítica, não vai ter solução matemática, ela vai ter apenas solução numérica. A gente vai utilizar um método que a gente chama de método de separação de variáveis. Esse método, ele é diferente da separação de variáveis que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas, e vocês devem ter aprendido bem mais lá no curso de vocês de equações diferenciais ordinárias. Porque ele vai consistir basicamente no seguinte: nós vamos fazer uma suposição. Nós vamos supor que é possível escrever a função de onda da equação de Schrödinger como um produto de duas funções. Por que duas funções? Na sequência, eu já vou dizer o porquê. A gente vai supor que essa nossa função de onda, dependente da posição e do tempo, pode ser escrita da seguinte maneira. Ela vai poder ser escrita da seguinte maneira. Você vai imaginar que a sua função de onda, dependente da posição e do tempo, pode ser expressa como produto de uma função. Eu vou colocar essa letra grega mais, psi mais estilizado aqui, uma espécie de um garfinho, né? Dependente apenas da coordenada x, multiplicada por uma outra função φ, que depende apenas do tempo. Como eu estou dizendo, isso é uma suposição. Nós não temos a garantia que esse método vai funcionar. Mas vocês vão perceber, se ele funcionar, como que o problema original vai ser transformado num problema bem mais simples. Esse método, gente, ele é extremamente importante. Ele não é utilizado só em mecânica quântica, ele é utilizado muito em eletromagnetismo, em termodinâmica, em mecânica dos fluidos, enfim. Toda vez que você tem um problema físico que é modelado por uma equação diferencial parcial, a primeira coisa que você supõe é essa possibilidade, de que você pode pegar a função que você quer encontrar e ela pode ser escrita como uma função dependente de um produto de várias funções, uma dependente de cada variável. Como é que eu faria isso no problema original? Aquele problema em que a minha função poderia depender de um vetor posição dependente de x, y e z. Basicamente, você faria o seguinte: já que o seu vetor posição depende de 3 coordenadas, você teria um produto de 4 funções. Uma dependente de x apenas, uma dependente de y, uma dependente de z e uma dependente do tempo t. Tá certo? Uma dependente apenas do tempo. E 3, uma dependente de cada coordenada espacial. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, parem de me escutar, vocês me avisem, por favor. Aliás, como nesse momento eu vejo apenas a minha tela, em que eu estou fazendo a escrita para vocês. Eu não estou vendo vocês. Então, se acontecer algum problema, eu vou deixar meu telefone no cantinho aqui, vocês me deem uma ligada. Ok? 999-38-8401. Qualquer problema, vocês me deem uma ligada que eu tento ver se é na internet, se é no Google Meet, alguma coisa do tipo. Tá bem? Vejam só, então, o que a gente vai fazer? Ora, uma vez que a gente tem um problema a duas variáveis, e você está supondo que a sua função-resposta, essa coisa que nós estamos chamando de função de onda, pode ser dependente de uma função da posição e uma função do tempo, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos usar essa nossa função suposição na minha equação de Schrödinger. Então, eu vou pegar essa minha proposição de solução para a função de onda, que eu estou chamando de equação 2, e eu vou substituir isso aqui na minha equação 1. Com isso, então, eu vou ficar com o seguinte: menos
h barra ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada parcial de segunda ordem em relação a x, da sua função psi de x, multiplicada pela função φ de t, mais aquele seu potencial que é dependente só da posição, vezes psi de x vezes φ de t, e isso aqui tem que ser igual a quê? Isso aqui tem que ser igual a quê? Ao lado direito da sua equação de Schrödinger, que é igual a menos i vezes h barra, vezes a derivada parcial, agora em relação ao tempo, da sua função dependente da parte espacial, multiplicada pela função dependente da parte temporal. Bom, provavelmente a maioria de vocês não deve ter resolvido nenhuma equação diferencial parcial até hoje. Talvez alguns já tenham tido algum contato. Mas o fato é o seguinte, o que a gente vai fazer na sequência? Vamos analisar as nossas derivadas parciais. O meu lado esquerdo tem uma derivada parcial de segunda ordem feita em relação a x. O meu lado direito tem uma derivada parcial de primeira ordem feita em relação ao tempo. Ora, mesmo que vocês não saibam resolver equações diferenciais parciais, vocês já sabem como tratar derivadas parciais. Se você tem uma função dependente de x, multiplicada por uma outra função dependente do tempo, dentro de uma derivada parcial feita em relação a x, o que a gente pode fazer com essa função dependente do tempo? Se ela depende apenas do tempo e não depende da coordenada x, ela tranquilamente pode ser tratada como uma constante e pode ser colocada para fora da derivada parcial. Não é assim que a gente procede uma derivada parcial? Sim. A mesma coisa na derivada parcial em relação ao tempo. Você pode pegar essa função que você supôs depender apenas de x, e nessa derivada parcial feita em relação ao tempo, essa sua função dependente de x atua como se fosse uma constante. Ela também pode sair para fora da sua derivada parcial. Com isso, eu vou reescrever essa minha equação, levando em conta apenas as funções que têm que ficar dentro das correspondentes derivadas. Então, abrindo aqui mais uma página, nós vamos ficar com o seguinte. Menos h barra ao quadrado sobre 2m, vezes a função φ de t, mais, aliás, vezes, a derivada segunda da parte espacial da sua função de onda, feita em relação a x, mais o seu potencial v de x, vezes, aqui não houve alteração nenhuma porque não tem termo de derivada, né? Então vem a parte espacial da função de onda, vezes a parte temporal da função de onda. Isso aqui tem que ser igual a menos IH barra, vezes... um instantinho só, por favor. Vezes a parte espacial da função de onda, vezes a derivada parcial da parte temporal em relação ao tempo. Bom, num certo sentido, há uma ligação desse método com aquele que vocês aprendem, chamado de método de separação de variáveis, para equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Você tenta separar, desacoplar as variáveis de maneira que um lado dependa só de uma variável e o outro lado dependa apenas da outra variável. Nesse instante, quando você olha para a sua equação diferencial, você observa o seguinte: esse termo, ele é dependente do tempo e da posição. Aqui eu tenho dependência com a posição e com o tempo. Então, eu ainda não tenho uma equação diferencial genuína nesse meu membro esquerdo. Uma separação legítima, porque há uma dependência tanto de tempo quanto de posição. Você olha para o lado direito, tem uma dependência com a parte de posição, tem uma dependência com a parte temporal.
Vamos voltar no nosso problema e vamos olhar direitinho para esse potencial aqui. O nosso problema é esse aqui. Nós temos uma partícula confinada ao longo de um eixo X e ela é restrita a se movimentar dentro de uma região. Essa região, ela está aqui limitada entre x igual a 0 e x igual a L. A minha partícula ela está em qualquer local aqui dentro, ao longo desse eixo X. Mas ela não pode ser localizada nessa região e ela não pode ser localizada nessa outra região, uma vez que ela está presa por esse potencial. Então, em outras palavras, não é que a partícula pode se movimentar ao longo da vertical, não. Nesse eixo vertical, o que eu estou medindo é o meu potencial. No meu problema, nessa posição x igual a 0, meu potencial ele tende para infinito. Ou seja, ele está associado a uma força muito forte, presente em x igual a 0, que confina a minha partícula a partir de x igual a 0. Em x igual a L, tem uma outra força, também associada a um potencial que eu estou modelando como um potencial infinito. Esse potencial também impede a passagem da minha partícula para a minha direita, para aquém de x igual a L. Mas e dentro dessa região aqui, entre x igual a 0 e x igual a L? Nessa região aqui, eu tenho aquilo que a gente chama de uma partícula livre. Ou seja, em nenhum daqueles pontos ali ela fica sujeita a nenhuma força. Se não existe força, você não precisa pensar em potencial ao longo dessa região. Então, na região entre x igual a 0 e x igual a L, então para 0 menor que x, menor que L, eu vou afirmar que o meu potencial V de x é igual a 0. Por que isso é importante nesse problema? Isso é importante porque você precisa definir uma cara para esse potencial. Mas mais do que isso, você precisa se atentar à região onde o seu problema vai ser resolvido. Você não vai resolver o seu problema aqui à direita e nem à esquerda, por uma razão. A partícula nesse modelo nunca pode ser localizada à esquerda de x igual a 0 e nem à direita de x igual a L. Ela só pode ser localizada aqui dentro. Em outras palavras, a minha região de interesse é uma região onde o potencial é nulo. Então, esse termo aqui do potencial nesse problema, exceto nos pontos onde eu tenho x igual a 0 e x igual a L, esse potencial ele é feito igual a 0. Porque nós estamos chamando a atenção, nós estamos mantendo nosso interesse apenas nesse trecho aqui, que é onde eu estou assumindo que a minha partícula pode ser localizada. A gente vai perceber que isso simplifica um bocado a nossa vida, principalmente no próximo passo. Então, a partir de agora, eu vou reescrever a equação de Schrödinger sem o potencial. E vou ficar com constante de Planck ao quadrado sobre 2 vezes a massa da partícula, vezes a sua função φ de t, vezes a derivada da função psi de x em relação a x, e isso tem que ser igual a quê? Uma vez que você assumiu que o termo de potencial é 0, 0 vezes a função de onda, que é o termo que está aqui em cima, vai desaparecer. Aí você vai ficar com menos i h barra vezes a sua função psi de x vezes a derivada parcial da função φ de t em relação ao tempo. O problema da mistura de variáveis, ele continua. Esse termo continua sendo dependente do tempo, e aqui eu tenho um termo dependente da posição. Aqui eu tenho um termo dependente da posição e um termo dependente do tempo. Mas é uma equação, aparentemente, bem mais simples do que a original. Nesse instante, o que eu vou fazer? Para promover uma separação de variáveis legítima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir toda essa minha equação pela minha função de onda. A minha função psi de x e t.
que foi suposta como podendo ser escrita como uma função dependente apenas de x, vezes uma outra função dependente apenas do tempo. Com isso, então, a gente vai ficar com o seguinte: menos a constante de Planck ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes a parte temporal da minha função de onda, vezes, dividido por psi de x, vezes φ de t, vezes a derivada segunda de φ de x em relação a x, e isso tem que ser igual a menos IH barra vezes o membro direito tem que ser dividido pela minha função de onda também. Então, eu vou ficar com parte espacial da função de onda dividido pela própria função de onda, que é a sua parte espacial vezes a parte temporal, multiplicado pela derivada da parte temporal, derivada de φ de t em relação ao tempo. Mas reparem como é que essa divisão pela própria função de onda vai ser boa para a gente. Porque no lado esquerdo, eu passo a ter uma divisão entre a única coisa que depende do tempo no numerador, que é a parte temporal da função de onda, pela própria parte temporal da função de onda. Esses caras vão se cancelar. No lado direito, eu tenho a parte espacial da função de onda dividido pela parte espacial da função de onda. E esses dois caras se cancelam. O que sobra para mim a partir disso, então? Vou ficar com o seguinte: menos h barra ao quadrado sobre 2n vezes 1 sobre psi de x vezes derivada segunda da sua função psi de x em relação a x, e isso tem que ser igual a menos IH barra vezes 1 sobre φ de t, ou seja, a parte temporal da função de onda, vezes a derivada do próprio φ de t em relação ao tempo. Ora, o que nós percebemos a partir de agora? Agora nós temos um ganho absurdo na nossa equação. A partir do momento que eu fiz a divisão e a simplificação dos termos correspondentes, o lado esquerdo dessa minha equação diferencial, ele depende apenas de x. Por sua vez, a menos dessas constantes, né, o meu lado direito, ele depende apenas do tempo. E aí, há uma sutileza que vem agora, que é a seguinte. Você está resolvendo essa equação diferencial dentro de um intervalo espacial. A solução que você vai encontrar, ela vale para todo instante de tempo entre x igual a 0 e x igual a L. Então, não é o domínio todo ao longo do eixo x, não. É apenas um intervalo ao longo do eixo x entre x igual a 0 e x igual a L. Mas ainda assim é um intervalo onde você tem infinitos pontos. Porque entre x igual a 0 e x igual a L, eu posso colocar infinitos valores para o x. Em outras palavras, a solução que você vai encontrar para o seu lado esquerdo, dependente apenas de x, tem que ser igual à sua solução para o lado direito, que depende apenas do tempo. Essa solução do lado esquerdo vale para qualquer x entre x igual a 0 e x igual a L. O lado direito te dá uma solução que vale para qualquer instante de tempo. Em outras palavras, se o seu lado esquerdo depende apenas da posição x, e o seu lado direito depende apenas da posição t, aliás, do tempo t,
Para que esses dois lados sejam iguais em qualquer x e em qualquer tempo, esses dois caras eles têm que ser iguais a quê no final das contas? A zero? Cara, pode ser igual a zero. Pode ser igual a zero. Constante. Eu acho que eles deveriam ser iguais a uma constante, moçada. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: o lado esquerdo dá sempre o mesmo resultado que o lado direito. Para qualquer valor de posição, entre x igual a 0 e x igual a L, claro, e para qualquer valor de tempo. Então, dá sempre a mesma coisa. Esse resultado, o que você vai tirar daqui, não é válido para, por exemplo, x igual a 38 e t igual a 62. Vale para qualquer posição e qualquer tempo. Então, Vitor, quando você fala que tem que ser igual a zero, eu te digo que zero talvez seja uma possibilidade, porque zero é uma constante. Mas não é a única constante possível. Poderia ser igual a 1, poderia ser igual a 2, poderia ser igual a 3. Nós não sabemos ainda o valor dessa constante. Mas o fato é que para que esses dois lados sejam iguais, eles têm que ser iguais a uma constante. Eu vou chamar essa constante de forma conveniente de E. Porque essa constante, num segundo momento, a gente vai ver que ela está associada com a energia da partícula. Então, é claro que o problema da solução do átomo de hidrogênio, por exemplo, é muito mais complicado do que esse, porque o Laplaciano tem 3 coordenadas, a coisa é feita em coordenadas esféricas, não é em coordenadas retangulares. Mas você vai fazer, num determinado momento, uma separação de variáveis muito parecida com essa aqui. E quando você tem uma derivada parcial à esquerda, que depende só de uma variável, e uma derivada à direita dependendo apenas de outra variável, você vai chamar isso de uma constante, e normalmente essa constante vai ser interpretada como sendo a energia da partícula. No caso do átomo de hidrogênio, seria a energia do elétron que orbita em torno do átomo de hidrogênio. Então a gente fica com o seguinte: isso me dá menos constante de Planck ao quadrado sobre 2m vezes a derivada de segunda ordem da sua função em relação a x. Falta o termo 1 sobre psi de x, né, que é um coeficiente multiplicativo. Deixa eu apagar essa letrinha mal feita aqui. Apagar essa letrinha. Então, vezes 1 sobre psi de x igual a menos i h barra, derivada parcial de φ de t em relação a t. Isso aqui tem que ser igual à constante E. O seu problema agora vai ser quebrado em dois. De um lado, você tem um problema espacial, que é a derivada parcial da sua função de onda lhe retornando uma constante, claro, né, a menos os outros fatores. E um outro problema que é o temporal. Menos i h barra, derivada parcial de φ de t em relação a t, igual àquela constante E. Apenas percebam uma coisa. A partir do momento que as suas derivadas são dependentes de funções que dependem só de uma variável, agora não há mais necessidade de você manter o símbolo de derivada parcial. Você pode tranquilamente agora escrever isso aqui na forma de uma EDO. Então, já manipulando os termos que vão aparecer aqui, nós vamos ficar com o seguinte: isso aqui vai ser igual, para mim, a derivada parcial segunda
de psi de x em relação a x igual a... Aliás, desculpem, porque aqui a derivada não é parcial mais, né? É exatamente o que eu queria chamar a atenção. Isso aqui agora é uma derivada ordinária, porque a função agora depende de uma variável só. Então, a derivada segunda de psi de x em relação a x igual a menos 2m vezes essa constante E, que a gente vai interpretar como sendo a energia da partícula, sobre h barra ao quadrado, vezes a própria função φ de x. Na equação de baixo, eu também não preciso mais do símbolo de uma derivada parcial. Isso aqui agora vira uma derivada ordinária. Isso aqui, então, vira derivada da sua função φ de t em relação a t igual a menos 1 sobre IH barra. Eu acho até que tem uma coisinha que está errada, viu, gente? Eu acho que, corrijam se vocês estiverem tomando as anotações, esse H barra aqui, na verdade, ele tem que ficar no denominador. Na verdade, é menos I sobre H barra, não é menos I vezes H barra, não. Isso aqui está errado, tá certo? É por análise dimensional, análise das unidades dessa equação que eu estou concluindo isso. Depois eu posso fazer um comentário a respeito disso para vocês. Então, corrijam nos outros termos também, por favor. Edson. Pois não. O que eu notei da última aula também, aí o termo que tem o I, ele não tinha sinal negativo. Eu não sei se agora que está errado ou se eu anotei errado antes. Não, é porque aí vai depender, Kevin, da maneira como eu... Depende da maneira como eu vou escrever a equação de Schrödinger. Às vezes pode aparecer o I, às vezes pode não aparecer. Mas deixa eu conferir num livro meu, que tá fácil aqui. Pode ser que eu tenha realmente me confundido. Deixa eu ver se tem ou se não tem esse danado desse. Só um instante, por favor. Mas a pergunta que eu fiquei, na verdade, era se tem sinal negativo, porque da última vez eu não anotei sinal negativo. Eu não sei se eu anotei errado. Não, é provável que... Kevin, deixa eu... Eu anotei com sinal negativo aqui, cara. Na semana passada? Então eu devo ter errado mesmo. Não. Mas então na semana passada está errado, viu, gente? Ah, tá. A da semana passada é que está errado. Na verdade, até o que eu estava fazendo agora está certo, sim. Tá? Então, vamos escrever isso aqui direitinho, passo a passo. O que estava errado na semana passada? Realmente, o sinal que vai aparecer à direita, ele é positivo. Então, Vitor, se na semana passada eu coloquei negativo, está errado, tá certo? É negativo, é positivo mesmo. E a constante de Planck está em cima. Tá certo? Na verdade, ela tem que estar em cima, porque a constante de Planck, ela tem a unidade do H barra, é Joule vezes segundo. Então, o que vai acontecer? Quando você multiplica isso pela derivada temporal, o t estar no denominador faz com que essa derivada entre com uma unidade de 1 por segundo. Então, você ficaria com Joule vezes segundo, seria a unidade do H barra, vezes 1 sobre segundo, que é a unidade que você teria desse operador diferencial aqui, essa derivada feita em relação ao tempo. Ah, mas é a função φ de t. As funções de onda, elas são adimensionais, elas não têm unidade, tá certo? E aí, o fato de você cancelar esse segundo com esse segundo faz com que sobre apenas uma unidade de Joule, que é a unidade de energia. Essa é uma das razões, não é a única, mas é uma das razões pelas quais a gente vai interpretar a constante que vai aparecer, a constante de separação que a gente chama, como a energia carregada pela partícula, tá certo?
Mas então corrijam, por favor. Na semana passada não tinham menos, na verdade é mais mesmo. Tá? Então aqui é I vezes H barra. Tá certo? Então a derivada de φ de t em relação a t, ela seria igual a 1 sobre I H barra vezes a sua própria energia E. Tá certo? Essa é a equação que você tem resultante da parte temporal. Por essa equação ser mais simples, tá certo? É uma equação dependente apenas de uma variável, uma equação diferencial de primeira ordem, eu vou atacar a solução da parte temporal primeiro. Então, eu vou tomar a derivada da sua função φ de t em relação a t. Ô, Edson, Pois não. essa parte do FI, né, que fala, tá faltando um sobre FI também nessa parte de cima aí, não? Tá faltando sim, cara. Eu esqueci de complementar. Aqui era 1 sobre φ, não é isso? Isso. 1 sobre φ de t. Então, aqui na hora que eu fizer o desmembramento da derivada, eu vou transformar a derivada parcial numa derivada ordinária, eu vou ficar com um φ de t desse lado, ok? Então, aqui eu vou ter a derivada de φ em relação ao tempo, igual a 1 sobre I vezes H barra, vezes E, vezes φ de t. Quem que nós desejamos encontrar nessa solução? A função φ de t. Ora, essa equação aqui é uma equação bastante simples de ser resolvida, em razão do seguinte: ela pode se tornar uma equação de variáveis separáveis, no espírito do que vocês aprenderam em EDO, e mesmo aqui no começo, que a gente reviu no começo da nossa disciplina. Eu posso fazer o seguinte: eu vou multiplicar os dois lados dessa equação pelo diferencial de t. Vou ficar, então, com o seguinte: diferencial de φ, derivada de φ em relação a t, vezes o diferencial de t, igual a 1 sobre IH barra, vezes a constante de separação, vezes φ de t, nem vou colocar essa dependência em t não, para não gerar confusão, só um instantinho. Vezes φ, vezes o diferencial de tempo dt. Só que, nós já mastigamos isso algumas vezes, né? Quando você tem a derivada da função φ em relação ao tempo multiplicada pelo diferencial de tempo, isso aqui, na verdade, representa o acréscimo que você tem, o incremento que você tem na função φ quando o tempo é aumentado, quando ele é variado por um dt. Isso aqui, então, é igual ao diferencial da função φ, que eu vou chamar de dφ. Fico, então, com dφ igual a 1 sobre IH barra, vezes a energia, vezes φ, vezes dt. No espírito que vocês aprenderam lá em EDO, aqui eu poderia fazer uma nova separação de variáveis, porque o lado esquerdo está dependente de φ, o lado direito depende de φ e de t. Então, eu vou dividir os dois lados dessa equação por φ para obter o seguinte: diferencial de φ dividido por φ igual a energia dividido por IH barra vezes o diferencial de tempo, que é dt. Quando você consegue fazer essa separação de diferenciais, você consegue, na sequência, realizar uma integração. Então, eu vou integrar o meu lado esquerdo, que é dφ sobre φ, e isso tem que ser igual a constante de separação, que é a energia da partícula, dividido por IH barra, vezes o diferencial de t, que é o meu dt. Tá certo? Ora,
A integral do lado direito, esquerda, é tranquila de ser resolvida. Isso aqui vai me dar o quê? Um logaritmo natural, uma função ln de φ. Eu não impus limites de integração nessa integral, então ela é uma integral indefinida, tá certo? Então isso aqui vai me dar um ln de φ mais uma constante que eu vou chamar de C1. Isso aqui tem que ser igual a E sobre IH barra vezes a integral temporal, que é T, mais uma segunda constante de integração, que eu vou chamar de C2. Reparem que a gente pode combinar essa constante C1 com a constante C2. C1 mais a energia sobre IH barra vezes a constante C2, isso aqui me dá o que no final das contas? Aliás, menos, né? Aqui o sinal é negativo, não faz diferença não, mas só para a gente ser preciso, né? Se eu combinar essas constantes aqui, C1 menos E sobre IH barra C2 é uma constante, porque C1 é constante, C2 é constante. A energia é uma constante que eu utilizei para fazer a separação de variáveis. O I é uma constante, o H barra é uma constante. Isso aqui vai me dar uma constante que eu vou chamar de K. Então, eu vou ficar com o seguinte. ln de φ é igual a E sobre IH barra vezes o tempo, menos essa constante K. Eu digo menos, né, porque eu vou isolar o ln de φ, vou ficar com EC2 IH barra menos C1. Seria o contrário disso aqui de cima. Pouco relevante no final das contas, porque K é uma constante, então menos K vai ser uma constante também. Isso não vai fazer a menor diferença para a gente. Ok? Como é que você vai obter a função φ no final das contas? Ora, para você poder obter a função φ, ela está dentro de um logaritmo natural. Eu vou tomar a função exponencial dos dois lados. Então, eu vou ficar com a exponencial do ln de φ igual a exponencial de E sobre IH barra vezes o tempo menos K. Que eu poderia chamar da seguinte maneira. Isso aqui poderia ser escrito como esse aqui é exponencial de uma soma, né? A exponencial desse cara somado com menos K. Isso aqui dá exponencial de menos K vezes a exponencial de E sobre IH barra vezes o tempo t. Como vocês têm menos habilidade com números complexos, o que eu vou fazer na sequência talvez não seja tão familiar. Não é muito comum a gente manter os números complexos aqui no denominador, como eu tenho aqui a minha unidade imaginária. Vou fazer então o seguinte, eu vou racionalizar esse termo 1 sobre i. Eu vou pegar o termo 1 sobre i e eu vou multiplicá-lo e dividi-lo por i. I dividido por i, obviamente, é igual a 1. Então, eu vou ficar com 1 vezes i igual a i. E aqui embaixo eu vou ficar com i vezes i, que é i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então, i dividido por menos 1 vai dar menos i. Ou seja, menos i é equivalente a 1 sobre i. O inverso da unidade imaginária, 1 sobre i, dá o negativo dela própria. Tá certo? Aí, com isso, né, a minha função de onda vai poder, a minha parte espacial vai poder ser, temporal, aliás, vai poder ser escrita da seguinte forma. A exponencial do ln de uma certa função dá a própria função. Então, isso aqui vai dar o φ. Dá a sua função φ de t. Isso vai ser igual a quê? Exponencial de menos k vezes 1 sobre i dá menos i, então isso dá a exponencial de menos i sobre h barra vezes a energia vezes o tempo. Acontece o seguinte, o k é uma constante, menos k é uma constante, então a exponencial de menos k, gente, ela é, no final das contas, uma nova constante, vai dar um outro número. Que número é esse? Ele vai ser determinado no final dos cálculos.
Mas, normalmente, a gente nem precisa dessas constantes associadas à função de onda. Aliás, até precisa, mas a razão ela vai ser mencionada mais adiante. Essa sua função φ de t vai ser igual a uma constante, eu vou chamar essa nova constante de b, vezes a exponencial de menos i sobre h barra, vezes a energia, vezes o tempo. Essa é a solução da parte temporal da sua função de onda. Vocês vão perceber e vão entender isso melhor quando vocês fizerem o curso de estrutura da matéria, os cursos de quântica lá para frente, que a solução da parte temporal dá sempre esse resultado. Normalmente, a solução da parte temporal sempre dá esse resultado, em qualquer problema de mecânica quântica. Ela é muito pouco importante para nós no final das contas. O problema que realmente é mais importante é o da parte espacial. Mas está aí, está obtida a solução da parte temporal desse problema, tá certo? Então, antes que eu prossiga, até porque eu já falei um bocado, e o mecanismo de transmissão da aula está diferente hoje, né? Até a obtenção dessa função, tem alguma passagem que vocês não entenderam, alguma coisa que vocês gostariam que eu repetisse, algum comentário? Hein, gente? Lembrando que eu não estou vendo a imagem de vocês, então não sei o que vocês estão sinalizando. Acho que por mim está tranquilo. Vitor, Gabriel, Tranquilo. Samuel, Tranquilo. Deise, não sei se a Deise está aí. A Deise eu não sei se está aí. Tranquilo? Então, beleza. Então, eu vou abrir mais uma página e agora a gente vai para o problema mais importante. Esse problema, ele é só importante não só porque esse resultado é muito conhecido, não. Esse resultado acaba que é muito utilizado em muitos outros problemas de mecânica quântica. E por mais difíceis que sejam os problemas, a filosofia da solução, em essência, vai ser sempre a mesma. Vamos partir, então, para a parte espacial. Na parte espacial, eu tinha chegado na seguinte equação diferencial. Derivada segunda da sua função dependente da posição em relação ao tempo. Isso é igual a menos 2 vezes a massa da partícula vezes a energia sobre h barra ao quadrado, vezes a própria função φ de x. Se eu não fui cuidadoso o suficiente na aula passada, o símbolo h barra não é exatamente a constante de Planck, tá? Mas é um símbolo muito comum em mecânica quântica, vocês vão usar isso talvez mais do que a própria constante de Planck. O h barra, na verdade, é a constante de Planck dividida por 2π, tá certo? É um símbolo, mas tenham cuidado com esse símbolo, porque ele não é exatamente a constante de Planck, como eu cheguei a mencionar em alguns instantes, tá bom? Ora, como é que você vai resolver essa equação diferencial? A rigor, a gente pode resolver essa equação diferencial quase que de cabeça. Dá para resolver essa equação diferencial quase que intuitivamente. Mas se a gente for resgatar um pouco do que a gente aprendeu na primeira parte da disciplina, talvez a gente fosse resolver isso de forma mais rigorosa, utilizando o método da equação característica. Você tem uma função, certo? Uma derivada, né? Uma função que derivada, quando derivada 2 vezes, aqui tem um pequeno errinho, gente, porque aqui a função está sendo derivada em relação à posição e não em relação ao tempo, tá? Então aqui é derivada da função de onda em relação a x e não em relação ao tempo. Então é uma função que, depois de derivada 2 vezes, ela te retorna uma combinação de fatores que, no fundo, são uma constante, que a massa da partícula é constante, o h barra é constante, a energia da partícula é constante, multiplicada pela própria função, a menos de um sinal negativo.
A gente sabe como é que a gente supõe a solução para esse negócio aqui. Você imagina que a sua função psi de x, ela tem que ser uma solução do tipo exponencial de s vezes x, a menos de uma eventual constante, onde esse s aqui é uma constante que tem que ser determinada. Quando você faz essa sua suposição, então lembrando que isso aqui é uma suposição, né, para a sua solução, ao derivar essa sua suposição duas vezes, o s vai descer duas vezes, tornaria-se s ao quadrado, mas é a derivada de uma exponencial, então dá s ao quadrado vezes a própria função. Isso aqui, então, dá menos 2me h barra ao quadrado vezes o próprio psi de x. Quem que é o seu psi de x? É a exponencial de sx. Então, eu nem vou colocar explicitamente, não. Aqui, inclusive, eu poderia até ter colocado uma constante multiplicativa, um alfa. Tá certo? Esse alfa vai desaparecer também no final das contas. Reparem o seguinte. Reparem que, no final das contas, a derivada segunda retorna a própria função, a menos do fator S2. O lado direito não tem derivada nenhuma. Então, esses psi se cancelam. E aí, com isso, eu vou descobrir quais são os possíveis valores para o S. O S, ele tem que ser igual a menos 2me sobre h barra ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Que dá o que no final das contas? Dá a raiz de menos 1 vezes a raiz quadrada de 2me sobre h barra ao quadrado. Raiz de menos 1 é igual a i. Aliás, isso aqui dá mais ou menos a raiz, né? Esse ao quadrado vai ser mais ou menos essa raiz quadrada. Então, tem mais ou menos aqui. Isso aqui vai dar mais ou menos raiz quadrada de menos 1 dá i. Raiz de h barra ao quadrado dá o próprio h barra. E no numerador dá 2me. Então, só para dar um destaquezinho um pouquinho maior, o S foi determinado nesse momento. O S vale mais ou menos I sobre H barra raiz de 2me. São os dois possíveis valores para o S. Então, com isso, em princípio, a parte espacial da sua função de onda está determinada. Mas a gente vai ver que nós vamos ter mais alguns desdobramentos. E tem algumas coisas bem importantes ainda para a gente levantar. Então, olha só. Eu vou ter uma função psi1 de x, que é igual a uma constante alfa vezes a exponencial de S1 de x, ou seja, o primeiro valor de S, né? Então, a sua função psi1, ela vale alfa vezes a exponencial de menos I sobre H barra, aliás, mais I sobre H barra, raiz de 2me vezes x. Mas essa não é a única solução, porque tem aquela com sinal negativo também. Então, eu tenho uma função psi2. Essa segunda não precisa ser igual à primeira em termos dessa constante. Eu poderia supor uma outra constante beta. Vou ficar, então, com beta vezes a exponencial de menos I H barra raiz de 2me vezes x.
Com os dois valores que você descobriu para o S no quadro anterior, você construiu as duas soluções, com duas constantes que são indeterminadas. Nós vamos tentar determinar ainda quem são essas constantes. O fato é o seguinte, quando você resolve uma equação diferencial de segunda ordem, você sempre vai encontrar duas soluções. E a gente já viu que com essas duas soluções, a gente propõe uma solução geral. Eu vou chamar essa solução geral de psi de x, e ela vai ser uma combinação linear das soluções psi1 e psi2. Eu já vou utilizar essas constantes aqui mesmo para fazer a combinação linear, ok? Eu não vou definir novas constantes, não. Vou chamar isso aqui, então, de alfa vezes a exponencial de i h barra sobre 2me vezes x, mais beta vezes a exponencial de menos i h barra raiz de 2me vezes x. Essa aqui, nesse seu problema, é a solução da sua parte espacial. Está escrita em termos de exponenciais complexas. Talvez a gente vai ter que falar um pouquinho sobre exponenciais complexas nesse momento. Mas mais do que isso, talvez vocês se perguntem. Tudo bem, mas eu não conheço a energia da partícula. Talvez isso seja até uma coisa que eu queira determinar. E eu ainda não conheço quem são as constantes alfa e beta. Então, como é que a gente vai fazer para determinar o alfa e o beta? Para poder obter a cara final que essa solução tem que ter, a gente vai ter que determinar essas soluções alfa e beta. Certo? Eu cheguei a falar sobre naquela aula que eu dei sobre números complexos para vocês, eu cheguei a falar sobre a relação de Euler. Vocês se lembram? Sim. Cheguei? Se eu cheguei a falar, então menos mal. O fato é o seguinte. Da nossa relação de Euler, a gente sabe que a exponencial de i vezes um número real gama, ela pode ser expressa como sendo cosseno de gama mais i vezes o seno de gama. Se eu chamar essa minha solução para a minha equação diferencial da parte espacial de solução 5 e a minha relação de Euler de relação 6, o que eu vou fazer na sequência é substituir as duas exponenciais complexas por meio da relação de Euler. Ficando então com o seguinte. A minha função de onda psi de x vai ser igual a alfa vezes. A primeira exponencial vai me dar cosseno da raiz de 2me sobre h barra vezes x, mais i vezes o seno da raiz de 2me sobre h barra vezes x. Por que isso? Porque o gama, no caso, é esse parâmetro que aparece aqui na exponencial. Raiz de 2me sobre h barra vezes x, tá certo? Qualquer coisa que multiplicar o i vai ter que entrar posteriormente dentro do cosseno e dentro do seno, pela identidade, pela relação de Euler. Então, isso aqui me dá a primeira componente da minha função de onda. Tem a componente beta. Vou ficar com alfa mais beta vezes. Era beta vezes a exponencial de menos i sobre h barra. Vou ficar, então, com cosseno da raiz de 2me
sobre h barra vezes x, mas como é uma exponencial complexa com um sinal negativo, a parte em seno tem um sinal trocado, ela é o complexo conjugado. Então aqui eu vou ficar com menos i e não mais i vezes o seno da raiz de 2me sobre h barra vezes x. Esse x fora dessa raiz. Ora, o que a gente pode fazer e implementar na sequência? Eu tenho termos em cossenos e em senos nas duas parcelas. Eu vou colocar esses caras em evidência. Alfa vezes cosseno mais beta vezes cosseno. Alfa mais beta vezes cosseno de 2me dentro da raiz quadrada sobre h barra vezes a posição x da partícula. Aí depois eu fico com i vezes alfa menos i vezes beta. Então vou colocar um i em evidência. I vezes alfa, i vezes menos beta, então daí que multiplica alfa menos beta, multiplicando os termos em seno. Seno de raiz de 2me sobre h barra vezes a posição x. Mas, novamente, alfa e beta são constantes. Então, a soma de alfa com beta, obviamente, tem que nos dar uma nova constante. Alfa menos beta também é constante. O i é constante também. Então, isso aqui vai me dar uma outra constante. Como essas constantes não precisam ser iguais ao alfa e o beta, na verdade, provavelmente elas vão ser diferentes, eu vou chamar a primeira constante de um azão e a segunda eu vou chamar de um bzão. Vou ficar, então, com o seguinte. Psi de x igual a vezes o cosseno da raiz de 2me sobre h barra vezes x mais b vezes... Só um instantinho, perdão. B vezes o seno do mesmo argumento. Raiz de 2 vezes a massa vezes a energia da partícula sobre h barra vezes x. Essa aqui é a cara final da minha função de onda para a parte espacial. Ela tem uma componente em cosseno e uma componente em seno. Se nós tivéssemos apelado, talvez, apenas para a nossa intuição, talvez a gente já tivesse chegado nessa relação muito antes. Por quê? Cá atrás, eu havia suposto que a minha solução tinha que ser uma exponencial. Mas reparem que quando eu olho para a minha equação diferencial, talvez eu nem precisasse disso não. Vejam só. A minha equação diferencial é uma equação em que eu tenho uma derivada segunda retornando a própria função a menos de um sinal. Então, é uma função que você deriva duas vezes, obtém a própria função e ganha um sinal, a menos de uma constante, é claro. Vejam, não é qualquer função que me dá isso. As únicas funções que você deriva duas vezes e volta na própria função a menos de uma constante vão ser soluções do tipo seno ou cosseno. Eu já poderia ter antevisto isso já há um bom tempo.
por conta desse sinalzinho negativo. Pode ser seno, cosseno ou exponencial complexa. Nós fizemos o procedimento todo, utilizando as nossas ferramentas de equações diferenciais de segunda ordem, mas a gente poderia ter atalhado, a gente já poderia ter deduzido que as soluções tinham que ser do tipo seno ou cosseno. Só que não pode ser seno de x. Não pode ser cosseno de x. Tem que ser seno da raiz dessa constante vezes x. Tem que ser cosseno da raiz dessa constante vezes x. Porque você deriva duas vezes, essa constante sai duas vezes, e aí volta na própria função, tá certo? Basicamente por conta disso. É um procedimento que vocês já devem ter um bom hábito lá por conta do movimento harmônico simples, de qualquer forma. Mas a gente já poderia ter chegado nessa solução aqui. Bom, e agora sim chegou o momento importante, que é o seguinte. Temos a cara da nossa função de onda. Ela pode ser escrita na forma de uma combinação linear de cossenos e senos. Antes faltava determinar o alfa e o beta. Eu reescrevi meu problema e a partir de alfa e beta eu defini novas constantes, A e B. Falta ainda determinar quem são A e B. Então, como é que você vai determinar as constantes A e B? Olha, gente, essa é talvez uma das coisas mais importantes que vocês vão conviver com elas na solução de problemas de mecânica quântica. A maneira como essas constantes são determinadas, mas principalmente lá adiante, a maneira como a energia das partículas confinadas num poço quântico podem ser determinadas. Sempre é através do que nós chamamos de condições de contorno do problema. Condições que eu nem cheguei a mencionar até agora, mas agora chegou o momento apropriado. Em razão do quê? Vamos voltar no nosso problema mais uma vez. Temos aqui, então, o nosso poço de potencial. Então, eu tenho um eixo X, onde uma partícula minha pode ser localizada. Está aqui a minha partícula, pode estar aqui, por exemplo. E eu garanti para vocês que essa partícula está presa dentro dessa região entre x igual a 0 e x igual a L. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se ela está presa dentro dessa região, se eu faço uma medição de posição da partícula, qual será a probabilidade de se encontrar a partícula quando eu tenho x maior do que L? Para valores do eixo X maiores do que o L, onde eu tenho essa minha parede de potencial, qual é a chance que eu tenho de localizá-la nessa região aqui, se ela está presa dentro dessa região, entre x igual a 0 e x igual a L? 0. 0. Teoricamente, né? Não, não é teoricamente, não. Zero. Oi? Vai ser 0. Não Se tem ela uma está... parada dela passar, não? Existe se o poço de potencial não for infinito. Ah, tá. Beleza. Se o poço for finito, aí é um problema muito interessante que a gente pode discutir também. Se o poço for finito, a barreira de potencial for finita, aí, Vitor, existe a possibilidade dela atravessar a barreira.
E aí é um negócio engraçado. Ela pode atravessar a barreira mesmo se ela tiver menos energia do que a barreira. É algo mais ou menos como o seguinte. Digamos que você quer lançar uma partícula para cima. Você quer que a partícula atinja uma altura de 10 metros. Você tem que dar energia cinética suficiente para ela atingir esses 10 metros. Para que a energia cinética se converta em energia potencial para ela atingir a altura de 10 metros. Se você der energia para ela atingir apenas 5 metros, ela vai conseguir chegar lá em 10 metros? Não. Não. Ela atinge 5 metros, ou seja, ela sobe até 5 metros, e na sequência acontece o que com ela? Ela para e depois cai. Para e cai. Quer dizer, do ponto de vista de mecânica clássica, essa partícula não tem energia suficiente para romper a barreira dos 5 metros. E ela não passa, ela está proibida de passar da altura de 5 metros. Quanticamente, isso não é verdade. Quanticamente, podemos calcular a probabilidade de que a partícula ultrapasse uma barreira de potencial, mesmo que ela tenha uma energia menor do que a da barreira. É o que a gente chama de tunelamento. Isso é um problema de tunelamento quântico. Mas aqui, Vitor, eu coloquei o potencial como sendo infinito. Se a energia da partícula for finita, ela sempre será menor do que esse meu modelo potencial, que supõe o potencial infinito. Então, ela não consegue nunca ter mais energia do que o potencial. Então, ela não consegue atravessar nunca. Beleza, entendi. Ocorre que, quanticamente, é o seguinte: ela tem menos energia, mas o princípio de incerteza diz que, eventualmente, ela pode vir a ter mais energia. E aí ela consegue atravessar. Eu não vou entrar nessa discussão, né? Porque essa discussão é muito rica. Isso aqui é coisa para uma aula ou duas. Ou talvez até para deixar vocês lá para o curso de estrutura da matéria mesmo. Mas é um problema de natureza diferente, tá certo? Se o potencial for finito, o tunelamento é possível, Vitor. Mas sendo infinito, não tem jeito, não. Tá bom? Tranquilo. Valeu. Da mesma maneira, se ela está localizada, presa entre x igual a 0 e x igual a L, não há como eu encontrá-la do lado de cá. Então, a probabilidade de encontrar a partícula em x menor do que 0, ela também é 0. Por que eu estou falando de probabilidade? Pelo seguinte. Semana passada eu comentei com vocês o seguinte. Por si só, a função de onda não tem nenhum significado físico, ela não serve de nada. O que realmente possui significado é o módulo quadrático da função de onda. Esse módulo está relacionado com a probabilidade de você encontrar a partícula na vizinhança de um ponto. Entretanto, se você sabe que a probabilidade é 0, então não tem jeito. Para a probabilidade ser 0, é porque a sua função de onda é 0. Então, a função de onda para x maior ou igual a L, ela terá que ser 0. Ela tem que se anular. Da mesma maneira, a sua função de onda para x menor do que 0, ela também terá que ser igual a 0. Se não há probabilidade de localizar a partícula numa região, não tem função de onda naquela região. É isso que nós estamos querendo dizer. E para ser bem rigoroso, na verdade seria para x menor ou igual a 0, ou para x maior ou igual a L. Não há possibilidade de localizar a partícula aqui, aonde o potencial foi colocado. Meio que ele repele a partícula para dentro do poço novamente, e nem para x igual a 0. Quais são, então, as condições do contorno do problema? Elas começam, moçada, a ser construídas com essas considerações sobre a função de onda.
Mas em todo problema de mecânica quântica, você estabelece duas condições de contorno. E você vai precisar de duas condições de contorno, porque você tem duas constantes a serem determinadas. Essas condições de contorno são as seguintes. Você faz duas exigências sobre a função de onda. Então, duas exigências são feitas sobre a função de onda. A primeira delas é a seguinte. Você exige que a função de onda seja contínua. Vou pegar uma ponta mais direta aqui, só um minutinho. Então, primeiro eu exijo a continuidade da função de onda. E você também exige a continuidade da primeira derivada da função de onda. Alguém consegue entender de imediato o porquê dessas duas exigências? Voltem na equação de Schrödinger. Menos h barra ao quadrado sobre 2m, já escrita com uma variável só e sem potencial, tá? Derivada segunda da sua função de onda espacial em relação a x, igual a energia da partícula vezes a função de onda φ de x. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. A primeira derivada da função de uma função existe em um ponto se a função não for contínua naquele ponto? Não pensemos como físicos agora. Agora é o raciocínio matemático mesmo. Não. Vitor? Pelo menos eu acredito que não. Oi? A Não, primeira não derivada existe, de uma não. função existe se uma função é descontínua. A primeira derivada de uma função num ponto, ela existe se essa função é descontínua naquele ponto? Não? Não, não existe. Então, eu vou estender esse raciocínio. Você exige a continuidade da função de onda para que a primeira derivada exista. Mas se a primeira derivada existir, mas não for contínua, dá para eu exigir garantir a existência de uma segunda derivada? Não. Não. Também não dá. Eu não entendi. É por isso que a gente exige essas duas condições. É porque a equação de Schrödinger, ela é uma equação diferencial nas coordenadas de espaço de segunda ordem. É por isso que ela exige a continuidade da primeira derivada, para que a primeira derivada exista, e a continuidade da própria função de onda para garantir a existência da primeira derivada. As coisas são meio que amarradas. A existência da função e a sua continuidade garantem a existência da primeira derivada. A continuidade da primeira derivada garante a existência da segunda derivada, que é o que você precisa na equação de Schrödinger. Ok? Então, vejam só. Olhem como é que o negócio acaba sendo sutil no final das contas. Uma vez que a gente quer garantir a continuidade da função de onda,
Já que nós queremos garantir a continuidade da função de onda, vejam só. Nós já sabemos que a nossa função de onda aqui, ela tem que ser igual a zero. Então, a função de onda em x igual a zero, ela tem que ser zero. A gente sabe, aliás, perdão, não é zero não, né? Aqui é x igual a L. Mas, por sua vez, do lado esquerdo, eu tenho a mesma coisa, né? A função de onda para x igual a zero, ela também tem que ser igual a zero, dentro ou fora do poço. Então, dá para imaginar, gente, que o comportamento da função de onda deve ser uma coisa desse tipo aqui. Ó. Eu não sei como é que ela vai ser aqui no meio, não. Mas aqui, próxima das paredes do poço, a função de onda tem que cair para zero. Para garantir o anulamento da função de onda aqui, ó. Para que você consiga garantir a continuidade da função de onda de fora para dentro do poço e de dentro para fora do poço. Já que eu vou exigir o anulamento da função de onda nas duas fronteiras do poço, x igual a zero e x igual a L, vamos ver o que isso vai acarretar para a gente. Sua função de onda é essa aqui. A função de onda dependente de x, ela é igual a vezes o seno de uma constante k vezes x, mais b vezes o cosseno de uma constante k vezes x. Sendo essa sua constante k, raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes a energia, dividido pela constante de Planck. O que a gente vai fazer? Exigir, em razão da continuidade da função de onda, o anulamento da função de onda em x igual a zero. Então, a sua função de onda em x igual a zero tem que ser igual a zero. Ora, zero, então, tem que ser igual a vezes o seno de k vezes zero, mais b vezes o cosseno de k vezes zero. Seno de k vezes zero é uma maravilha. Seno de k vezes zero é zero, porque o k0 é zero, né? Seno de zero é imediatamente zero. Mas para o cosseno isso não acontece. Cosseno de k vezes zero é cosseno de zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então você fica com zero igual a b. Ou seja, sem querer, você acabou que já determinou uma das suas constantes. O b, ele tem que ser igual a zero. Em outras palavras, originalmente, a sua função de onda deveria ter uma parte dependente de senos e uma parte dependente de cossenos. Para garantir o anulamento da função de onda, você não pode ter a parte em cosseno, porque o cosseno de zero é 1. Então, você precisa exigir o anulamento dessa constante b. O b vai ter que ser igual a zero. Vai sobrar apenas a constante a. Então, vai sobrar apenas a parte em seno. Lembram que agora há pouco eu tinha dito a respeito do comportamento da função de onda? Ela deveria se anular perto de x igual a zero e perto de x igual a L? Ela vai ter a cara de um seno, então, pelo que a gente está vendo. Pelo menos dentro dessa região aqui. Ela vai ter o comportamento de uma senoide. Vamos, então, passar para outra condição de contorno. Com uma condição de contorno, eu extraí a constante B. Mas falta ainda a constante A. Ô Edson, Pois não. eu achei que não ia fazer diferença, porque você tinha escrito antes, era o A que multiplicava o cosseno, e o B que era o seno, mas agora parece que vai fazer diferença, né? Que você falou que vai dar uma senoide dentro do poço.
Não, é só trocar o nome das constantes. Se eu tinha colocado A vezes cosseno mais B vezes seno, tudo bem. Para a gente se manter fiel à notação, você entendeu? Tanto faz no final das contas. Se você quiser, pode chamar aqui de B, aqui de A e na sequência fazer a mesma coisa. Não faz diferença não, tá bem? O que importa é sobrar apenas uma parte em seno no final das contas, Vitor. Ok? Beleza. Então, você tem que a sua função de onda é A vezes o seno de Kx. Na forma completa, ainda tinha o termo B ainda. B vezes o cosseno de Kx. Ou o contrário, como o Vitor percebeu. Só que a parte em cosseno vai morrer. E a constante que acompanha o cosseno, sendo ela A ou B, ela vai ser igual a zero. Falta ainda de determinar a constante A. Mas falta usar também uma condição de contorno. Eu só usei a condição de contorno para uma parede do potencial. Falta a condição de contorno para x igual a L. Isso é igual a vezes o seno de K vezes L. E isso tem que ser igual a zero. Digamos que você esteja puto com tudo e queira dizer, vou meter o pé nessa merda e fazer o A igual a zero. Eu garanto o anulamento da minha função de onda em x igual a zero. Garante. Mas se o A for zero, como o B é zero, então a função de onda vai ser zero em todo o espaço. Então ela não vai existir. Então o A não pode ser igual a zero agora. O A tem que ser diferente de zero. Isso significa que o K vezes L não pode ser qualquer coisa. K vezes L tem que ser um número do qual você tira o seno e esse seno tem que ser igual a zero. Qual é o número que você tira o seno e o valor dá zero? Uma possibilidade é que esse número seja zero. Uma outra possibilidade é que ele seja π, porque seno de π também é zero. Outra possibilidade é que ele seja 2π. Em outras palavras, o produto K vezes L dá N vezes π, aonde N é um número natural. Qualquer número natural poderia garantir o anulamento da sua função de onda em x igual a L. Qual que é a implicação disso? Agora vem uma implicação belíssima. É uma das coisas mais bonitas que a gente tem na mecânica quântica, que é o seguinte. Você concluiu que K vezes L tem que ser igual a N vezes π. Então, o K não pode assumir qualquer valor. Se vocês puxarem pela memória, isso vai lembrar muito o que vocês aprenderam sobre ondas estacionárias lá em Física 2. Ondas estacionárias numa corda. Quando vocês calculavam os possíveis comprimentos de ondas estacionárias numa corda, vocês chegavam numa relação muito parecida com essa aqui. O problema, em essência, é o mesmo. E é por isso que a gente aprende ondas em cordas lá na Física 2. É para entender um pouco de problemas de mecânica quântica posteriormente. Mas a implicação profunda que isso tem realmente para nós é outra. É que nós estamos determinando a partir de agora que o K não pode assumir qualquer valor. O K é quantizado. O K ele é igual a M vezes π dividido pelo comprimento do poço. Mas há algo mais profundo além disso. É o fato de que o K guarda relação com a energia da partícula. O K é 2 vezes a massa da partícula vezes a sua energia, dividido por H barra. Então, se o K é igual a um número natural vezes π dividido por L, nós estamos determinando que a partícula confinada num poço infinito não pode ter qualquer energia.
Então, eu vou ficar com K igual a raiz de 2ME sobre H barra igual a N vezes π sobre L. Como eu quero encontrar a energia que a partícula pode possuir, eu vou elevar esses dois lados ao quadrado para eliminar essa raiz quadrada e vou ficar com 2 vezes a massa vezes a energia sobre H barra ao quadrado igual a N ao quadrado vezes π ao quadrado sobre L ao quadrado. Agora eu vou isolar a variável energia. A energia da partícula tem que ser igual a N ao quadrado vezes π ao quadrado vezes H barra ao quadrado dividido por 2M L ao quadrado. Na semana passada, quando eu apresentei para vocês a hipótese de Planck, nós dissemos que a energia de um fóton é quantizada. Ela é dada por um número natural vezes a constante de Planck vezes a frequência da partícula. Às vezes, os alunos costumam achar que sempre que você fala em quantização de energia, é essa relação aqui que vai ser utilizada. Não. Essa é a hipótese de quantização de energia para o campo eletromagnético. O quanta do campo eletromagnético, que a gente chama de fóton, carrega essa quantidade de energia. Esse sistema físico da partícula presa num poço infinito de potencial também tem a energia quantizada. Mas a quantização é diferente da quantização da energia de um fóton. Então, para o poço infinito de potencial, a gente fica com o seguinte: a energia é dada por N ao quadrado vezes π ao quadrado vezes H barra ao quadrado sobre 2M L ao quadrado. É uma outra maneira de se quantizar a energia, não é equivalente à quantização da energia do campo eletromagnético, quantizado, tá certo? Válida para o problema do poço de potencial infinito. Quando vocês fizeram química geral, provavelmente vocês devem ter visto alguma coisa sobre a energia do átomo de hidrogênio. Se não viram lá em estrutura da matéria, vão ver. A energia no átomo, de cada nível de energia no átomo de hidrogênio é quantizada. Mas ela é dada por menos 13,6 sobre N ao quadrado. Então, cada sistema físico, dependendo das condições de contorno, tem uma maneira particular de se quantizar a energia. Mas uma coisa é comum no final das contas. Não tanto para o fóton, para o problema do campo eletromagnético, mas para partículas aprisionadas em potenciais, como é esse meu modelinho simples, como são as energias de um elétron num átomo de hidrogênio, numa molécula, elétrons aprisionados numa cadeia metálica. A quantização da energia sempre surge da mesma forma, gente. São as condições de contorno que impõem a quantização de energia. São condições sobre a função de onda que vão trazer a quantização de energia. Por mais simples como é esse problema, apesar de talvez parecer um pouco difícil para vocês, porque é a primeira vez que vocês têm contato, ou mais complicado que seja o problema físico. A quantização de energia em sistemas com aprisionamento de partículas sempre é fruto das condições de contorno. Podem guardar isso para sempre no coração de vocês. Então, finalmente, nós ficamos com o seguinte: a nossa função de onda psi de x é igual a
vezes o seno de NP sobre L vezes X. O K, que é igual a NP dividido por L, também é igual a raiz de 2ME dividido por H barra. Então, com isso, a gente descobriu a constante que era indeterminada dentro do argumento das minhas funções seno e cosseno. E essa constante me ajudou a descobrir qual era a energia, que foi a primeira constante que eu introduzi no problema para fazer a separação de variáveis lá atrás, ainda na equação de Schrödinger. Aí, levando aos dois lados, né, a gente viu que a energia dá N ao quadrado, vezes H barra ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2M L ao quadrado. Depende, então, da largura do poço, tá certo? Para cada estado N, eu vou ter, então, um valor de energia. Ou seja, cada valor N me dá duas coisas diferentes. Cada valor de N me dá uma função de onda diferente, ou seja, me dá aquilo que eu chamo de um estado quântico diferente, e cada valor de N me dá uma energia diferente. Uma energia para cada estado quântico. Certo? Então, nós teríamos o seguinte no final das contas. Deixa eu só subir isso aqui um pouquinho. Qual vai ser a função de onda quando o meu N for igual a 1? Eu não vou dizer N igual a 0, porque com N igual a 0 a energia seria 0. Com N igual a 0, seno de 0 dá 0. A função de onda dá 0. Então a partícula não existe, tá certo? Então, a rigor, o conjunto de números naturais seria até o conjunto de números naturais do N asterisco, porque é o conjunto de números naturais sem o 0. N igual a 0 não vai fazer nenhuma relevância para nós, tá bem? Para N igual a 1, eu vou ficar com A vezes o seno de π L vezes X. É um estado quântico. Quando eu tenho N igual a 2, eu vou ter que a minha função de onda, que eu vou chamar de π2, aqui eu vou chamar de π1, então, é igual à mesma constante A, essa constante não depende do N, seno de 2π L sobre X. Quando o N for igual a 3, π3 de X vai ser igual a vezes o seno de 3π L vezes X. E assim por diante. Todas essas funções amarradas nas duas seguintes condições de contorno. As funções de onda de ordem N para X igual a 0 terão que ser iguais a 0. Isso é imediato em todas, né? Porque se eu fizer o X igual a 0, dá sempre seno de 0, que é 0. E também para X igual a L, tem que ser iguais a 0. Seno de π L sobre L, o L vai se cancelar, vai dar seno de π, que é 0. Se o X for igual a L, L sobre L dá 1, dá seno de 2π, nesse N igual a 2, seno de 2π também é 0. Para X igual a L, L dividido por L dá 1, seno de 3π dá 0. Então, vocês vão ver que para qualquer N inteiro, isso aí sempre vai ser satisfeito. Mas, muda o estado quântico, né? Porque, na verdade, a gente vai ter o seguinte.
Qual é o estado quântico que eu vou ter para n igual a 1? Vai ser uma coisa desse tipo aqui, se eu for pensar do ponto de vista gráfico. Você vai ter uma senoide, a sua função psi1 de x, ela é a vezes o seno de πl sobre x. Dá um seno. Claro que eu tenho que determinar quem é essa constante A, mas não se preocupem com isso na aula de hoje, não. Depois eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento para a gente tirar o valor dessa constante. O fato é que isso aqui vai ser uma senoide. Aqui ficou ruim, mas é por conta da pouca destreza na mesa. Em outras palavras, esse gráfico aqui representa a minha função psi1 de x. O módulo ao quadrado dessa função diz para mim a probabilidade de localizar a partícula em algum ponto do poço. Eu não vou calcular esse módulo quadrático agora, não. Mas acho que todos conseguem perceber que o maior valor da função está localizado aqui, em x igual a L sobre 2. É onde ela apresenta um pico. Quanto maior for a função de onda, maior vai ser o seu módulo quadrático. Então, a maior probabilidade de localização vai ser aqui no centro do poço. Afastou-se do centro, você vê que a amplitude da função de onda vai diminuindo. Então, o módulo quadrático vai ficando cada vez menor, até ele chegar bem próximo de zero. Diminuir o módulo ao quadrado significa, então, que você está diminuindo a probabilidade de localizar a sua partícula, até ela zerar nas duas bordas do poço. Para n igual a 2, qual é a cara que a minha função de onda vai ter? Do ponto de vista espacial. Vai mudar um pouquinho. Você continua com a exigência de que a função de onda seja nula. Aqui em x igual a 0 e aqui em x igual a L. Isso aqui vai ser universal. Para qualquer valor de n. Mas o gráfico não vai ser o mesmo. Por quê? Porque a sua função psi2, o seu segundo possível estado quântico, dá A vezes o seno de 2π sobre L vezes x. Quando eu estou falando de calcular o psi de x em L, eu estou falando de calcular o A vezes o seno de 2π. Porque x vai ser feito igual a L, L dividido por L vai dar 1. Ou seja, quantos radianos eu teria dessa minha função dentro do poço? 2π radianos. Então eu vou ter uma senoide completa aqui no meio. Eu vou ter algo do tipo, vou ter algo desse tipo aqui. Aqui eu vou ter mais ou menos x igual a L sobre 2. Quando o x for igual a L sobre 2, o que vai acontecer? L dividido por L dá 1. 2π dividido por 2, 2 por 2 cancela, dá π. Então aqui, para esse outro estado quântico, a função de onda vai se anular aqui no meio também. Então a senoide ela vai ter esse comportamento nesse caso. Deixa eu só fazer essa figura direita aqui. Você vai ter isso aqui, ó. Vai ser uma função seno, o desenho tá ruim, vocês me desculpem, viu, gente, mas é a pouca destreza com a mesa mesmo. Vai ser uma função seno. Não sei fazer isso de novo, isso aqui ficou muito ruim, tá doido. Ficou muito feio, merece ser mais bonitinho. Vai ser uma função seno, aonde você vai ter um anulamento. Ah, ficou pior ainda. Foi. Aqui no meio.
Então, reparem que antes esse era um ponto de máximo. E agora ele também vai ser um ponto de mínimo do ponto de vista de probabilidade. E agora você passa a ter outros dois locais em que você tem a máxima probabilidade de poder localizar a sua partícula. Provavelmente vai ser em x igual a L sobre 4 e aqui em x igual a 3L sobre 4. Depois vocês podem fazer com n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, para testar esses comportamentos e ver como é que vai ser o comportamento da função de onda aqui dentro do poço, tá certo? Pelo horário, eu vou encerrar por aqui, deixando uma pergunta em aberto para o próximo encontro. Como é que a gente vai fazer para determinar o valor do A? Eu não tenho mais condições de contorno para poder utilizar. Eu já utilizei a condição de contorno em x igual a 0 e eu já utilizei a condição de contorno em x igual a L, nas duas bordas do poço. Determinei as constantes que faltavam, a menos dessa constante A. Semana que vem a gente vai ver como é que a gente determina isso. Ela será determinada pelo que a gente chama de condição de normalização. Eu não sei se lá em computacional, na computacional que vocês estão fazendo com o Horácio, quem está fazendo, né? Vocês já ouviram esse termo com ele. Já ouviram? Normalização da função de onda, algo do tipo? Não, ele ainda não chegou nessa parte, não. Ainda não chegou, não? Pelo menos não que eu me lembro. Ela só aparece nessa da equação de Schrödinger ou nas equações de ondas normais? Em geral, na equação de Schrödinger, que ela vai aparecer. Não, ele não chegou, não. Ela aparece na equação de Schrödinger por conta de uma coisa. Vejam só, nós associamos o módulo quadrático da função de onda com a probabilidade de localização de uma partícula em algum local do espaço. A probabilidade, em qualquer problema físico ou matemático, ela é um número que varia entre quanto e quanto. Probabilidade pode ser menor do que 0? Não, entre 0 e 1 tem que estar. Ela não pode ser menor do que 0 e ela não pode ser maior do que 1. Então, você precisa exigir o seguinte. Você precisa exigir que, ao calcular o módulo quadrático da função de onda, que te dá a probabilidade de localizar a partícula na vizinhança desse ponto, por exemplo, se você integrar esse módulo quadrático em todo o espaço, você obtém a probabilidade de localizar a partícula em todo o espaço. A bem verdade que a gente vai precisar se preocupar apenas dentro do poço, porque fora, à direita e à esquerda, esse trem vai dar 0. Se a integral do módulo quadrático da função de onda te dá uma probabilidade, se você integra isso em todo o espaço, essa integral tem que ser igual a 1. É isso que a gente chama de condição de normalização. Essa constante aqui não pode assumir qualquer valor. Ela tem que ser uma constante que garanta que a sua função de onda seja normalizada. Posso estar enganado, mas se eu não estou enganado nesse problema, a função de onda ela dá 2 vezes, ela dá a raiz de 2 dividido pelo comprimento do poço. Então nós vamos fazer esse cálculo na semana que vem para determinar esse valor dessa constante A. É o valor que garante para você que a sua função de onda pode ser interpretada como uma densidade de probabilidade. Porque se o valor for diferente, ela até satisfaz as condições de contorno, mas ela não pode ser uma função de probabilidade quântica. Porque ao ser integrada em todo o espaço, ela pode te dar uma probabilidade maior do que 1. Beleza? Beleza. Com isso, então, eu dou por encerrada essa aula de hoje. Gente, primeiramente eu agradeço a presença, a atenção de vocês. Eu peço desculpas por alguma falha na aula de hoje.
no nosso curso foi a primeira vez em que eu utilizei esse recurso da mesa digitalizadora para que a gente pudesse fazer a nossa aula. Então, antes que vocês possam ir embora, antes que vocês vão embora, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acharam, se valeu a pena, se ficou mais legível, se deu para acompanhar. Eu já conversei bastante, Edson. Eu conversei com a Deise há alguns meses, antes do período remoto começar. A Deise era mais conservadora, como eu sou. Ela disse que preferia as coisas feitas no quadro, né? Hoje a gente optou, até por uma conversa que eu tive com o Kevin, a respeito da nitidez das aulas, né? E a webcam do meu notebook realmente não é muito boa. Então, é provável que tenha prejudicado um pouco a nitidez para vocês. Seguindo, então, o que eu conversei com o Kevin, eu acompanhei a sugestão dele e hoje tentei fazer a aula na mesa digitalizadora. A escrita não fica lá 100%, mas eu tentei fazer com o máximo de nitidez possível. Deu para acompanhar em linhas gerais? Deu sim, achei que ficou muito bom. Tá. Deu 100%, cara. Que isso. Beleza. Deu Deise, sim. você tá aí ainda? Na verdade. Oi, Deise. Ficou bem melhor, na verdade. Ficou? Então tá bom. Então, os nossos próximos encontros a gente faz utilizando a mesa, tá certo? Até eu arrumar uma webcam melhor. Mas se funcionou razoavelmente, tá bom então. Tá joia? Tá joia, Edson. Gente, eu vou encerrar a gravação nesse momento, tá certo? E depois eu vou fazer uma edição